Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos canais na internet e o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os participantes de hoje do programa Gente que Fala. Você que nos vê pelas imagens das redes sociais, aqui à minha esquerda, o economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal, do PSDB. José Aníbal, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, e é uma satisfação estar com essa mesa aqui hoje. Um bom trabalho para nós. Né? Vamos lá, vamos que vamos. Também conosco aqui, à minha esquerda, o diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina, Jorge Damião de Almeida. Jorge Damião, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Bom dia, Mauro, bom dia, Zé, meu vizinho, meu grande amigo, professor, mestre aí da política. Vamos aí. Também conosco agora aqui à minha direita, a empresária, produtora cultural Luísa Calderon. Ela é responsável pela vinda ao Brasil do grupo sócio-musical israelense Kululam. Seja bem-vinda, Luísa Calderon. Obrigada a todos da mesa. Puxa mais perto para você o microfone. Isso. Muita satisfação de estar aqui conversando com vocês hoje. O prazer é todo nosso, Luísa, seja bem-vinda. E também conosco aqui à minha direita, o coronel PM, advogado e psicólogo Roberto Alves dos Santos. Coronel, mais uma vez, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde a todos e sempre um prazer que se renova. Vamos lá, o nosso primeiro tema de hoje. Ao menos 35 pessoas, entre autoridades, parlamentares e convidados, integraram a comitiva brasileira que acompanhou a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, realizada ontem pelo Papa Francisco no Vaticano. Por estarem em missão oficial, eles terão direito a todas as despesas pagas, ou tiveram direito a todas as despesas pagas, além de diárias de cerca de $400 no período da viagem. Irmã Dulce era conhecida por cuidar de todos que buscavam sua ajuda, especialmente os mais pobres. Zé Aníbal, vamos lá no centro da polêmica, que é a questão da viagem ter sido paga com dinheiro público. O subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, declarou que isso é uma afronta ao princípio da moralidade administrativa, entre outras aspas aí. O que você observa nessa questão? Bom, em primeiro lugar, falar dessa Irmã Dulce, né? Agora Santa Dulce dos Pobres. Que força da natureza, hein? Sim. Que coisa extraordinária. Essa mulher começou a fazer um hospital, um local que era um galinheiro. Hoje a obra dela tem 40 mil metros quadrados de construção e atende 1 milhão de pessoas por ano. É uma força da natureza, né? É uma coisa impressionante, o que é capaz de fazer um compromisso de vida, né? Uma vontade férrea, né? Que deu a ela essa condição de santa, muito merecidamente. Em segundo lugar, destacar que o Brasil tinha que ter uma representação oficial. A Inglaterra teve um santo, né, na mesma ocasião. Ontem o príncipe de Gales, que é o herdeiro do trono inglês, foi certamente com as despesas pagas pelo governo inglês. Eu acho que a delegação brasileira acabou sendo uma coisa meio... podia até fazer, mas cada um pagasse o seu. Tinha milhares de brasileiros ali, felizes e entusiasmados, que pagaram as suas passagens. Foram lá, ficaram lá. Claro, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República, mas acabou indo Muita monte de gente, né, que não só desfrutou de uma viagem aérea, mas também desfrutou, como você destacou aqui, de uma diária que não é pouco expressiva, né? O que as pessoas têm que ter em conta é que se o Brasil estivesse crescendo, com contas públicas organizadas, não é? Com um desemprego não de 13 milhões, mas de 3, que seria totalmente aceitável numa economia capitalista, tudo bem, mas tem que ter uma austeridade,
né? E uma austeridade que compete, em primeiro lugar, àqueles que estão no setor público. Eu estava vendo, semana passada, Mauro, os salários do Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público, os altos salários. Os altos salários entre esses quatro poderes, os maiores salários estão no Legislativo. É impressionante. Eu, quando fiz meu discurso de posse no Senado, eu observei que isso é um dado estatístico, deve ter aumentado. Naquele momento, em 16, 11 bilhões de reais era o orçamento da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas. É mais que a receita líquida de um estado como a Paraíba. Se cortasse isso exatamente a metade, 50%, melhoraria um pouco mais o funcionamento, a meu ver, da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Agora, quando você vai nos salários, meu Deus do céu, a faixa dos que ganham acima do teto, até acima dos 33 mil, é enorme. Quer dizer, o Brasil, se não resolver esse problema do Brasil, não é um tema do nosso debate aqui nesse momento, mas ou se faz uma reforma administrativa e se enquadra o setor público brasileiro, tem que enquadrar, definitivamente, ou nós vamos ficar fazendo reforma, mudanças para vender o almoço para comer o jantar, né? O Brasil, um país desse tamanho, tem uma receita enorme, tem megas empresas, tem isso, tem aquilo outro, e não consegue acertar suas contas públicas, essas corporações. O novo procurador-geral ia também com despesas pagas. Quando a imprensa noticiou isso, ele resolveu recuar e pagou a sua própria despesa, né? Não é pequeno o salário de procurador-geral, ainda mais eles têm outros auxílios disso, daquilo outro. Mas os demais, eu acho que, ressalvado esses que são presidentes de poderes e que tinha que ter mesmo uma representação oficial do governo brasileiro, já que o presidente disse que tinha agenda e não foi porque não quis ir, o Bolsonaro. Ele foi fazer um negócio, sei lá, numa base aérea, outro numa base da Marinha, coisa que ele podia fazer em qualquer outro momento, né? E para o Brasil, ele sabe, foi um grande momento, né? Porque o Brasil é um país fundamentalmente católico. E a homenagem é uma homenagem extraordinária, né? Um modelo para o mundo, né? A força que essa irmã Dulce tem. Mas voltando, as contas públicas no Brasil estão em pandarecos e tudo indica que não vai mudar. Você está tendo... Olha, estava vendo hoje, tem mais de 1.000 militares envolvidos com o Gabinete de Segurança Institucional. Sabe o que é o Gabinete de Segurança Institucional? Ele faz a segurança do presidente da República. Mais de 1.000. Nem o Trump deve ter isso. É uma coisa fantástica. O país não aguenta, um tanto aqui, outro tanto ali, não sobra. Jorge Damião, vamos pegar aqui o aspecto religioso de tudo isso, Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos pobres. Inicia-se uma nova era no catolicismo no Brasil, com uma santa agora brasileira. Eu acho que a Irmã Dulce, acima de tudo, como diz o Onizan no seu último artigo, sábado, ela foi uma grande CEO. Acho que antes de todo o seu trabalho, fazer o que essa mulher fez com sua dedicação é um trabalho fantástico. E tem um outro ponto também, é impressionante como ela uniu outras religiões, o respeito que se tinha. O Divaldo, um espírita, inclusive ela visitava todas as religiões. Então eu acredito que essa nossa primeira santa, a Irmã Dulce, ela nos trouxe a lição do respeito. É um respeitar o outro através do seu trabalho, através das suas posições, através das suas crenças, principalmente, porque é isso que move o mundo. Agora, dentro desse aspecto da moralidade ou não do dinheiro público para essa viagem, em relação às autoridades, muitos acham que, tudo bem, eles estavam em missão oficial, então tem que ser pago mesmo pelo dinheiro público, e outros acham que deveriam colocar o dinheiro do próprio bolso. O que você observa nessa questão? Eu acho que teve um exagero. Eu acho que exagerou. Eu acho que nós tínhamos lá o nosso vice-presidente representando o país, nós tínhamos o governador da Bahia representando a Bahia, o estado da Irmã Dulce. Eu acho que houve aí um certo exagero dessa comitiva muito grande. Acho que deveria ter, olha, são tantas pessoas e representam, porque é representação.
Então, acho que já aproveitaram aí, pegaram uma carona. Porque a sociedade fica sem ter o que fazer. Esses que achavam, o que dizem, né? Não deveria ter sido pago com dinheiro público. Cada um tem que pôr do seu próprio bolso. Também a sociedade fica... Como milhares e milhares de pessoas que saíram da Bahia, de outros lugares do país, de outros lugares do mundo, e foram acompanhar a canonização. Eu acho que... Os seus próprios recursos. Nós estamos falando de respeito agora há pouco. E pessoas com muito menos poder aquisitivo. A grande maioria, seguramente. E foram com seus próprios recursos. Justamente movido por uma questão chamada fé, uma questão de acreditar, de mudança, de transformação. Então, acho que o exagero foi o carimbo oficial dessa comitiva. Luísa, esse aspecto religioso, o que é que isso representa? Um novo marco, um divisor de águas para o catolicismo no Brasil? Eu acredito que sim, sempre que alguém tem o seu representante visto pela comunidade internacional, Sim. Eu acho que é muito importante para as pessoas dessa religião, que seguem a religião, que têm essa fé. Eu acredito que sim, eu acho que vai ser um marco. Coronel Roberto Alves. Bom, primeiro que esse relevo desse evento, não é um ato do próprio Papa. O ser canonizado não é simplesmente um desejo, não é simplesmente um trabalho social, é uma vida dedicada. São os altos membros da Santa Sé que fazem todo esse acompanhamento, tem que ter os milagres. Então, é um fato que justifica você ter representatividade. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes e eu não consigo ver nesse número um número tão escachapante diante de um momento tão especial. Nós deveríamos ter até mais brasileiros lá. Agora, se com recursos próprios ou não, o Brasil deveria ser representado. Deveria até ajudar alguns membros de fé cristã, mesmo que pudessem participar. Até acho que o governo deveria colaborar nesse sentido, já que os desvios sem necessidade, esse sim chama atenção. Nós temos viagens o tempo todo desses profissionais para todos os lugares do Brasil sem nenhum relevo. E o povo está pagando também. Você tem tudo que foi considerado aí, está previsto em lei. Então a gente não tem que questionar se a lei prevê. É um direito, tem que se fazer. O Brasil deveria ser representado. Eu acho que o que menos importa hoje é a quantidade de dezenas de pessoas em missão oficial que estejam representando o Brasil num evento dessa natureza. Porque sabe quando vai ter outro? Talvez a gente não esteja, com certeza, possivelmente, não estejamos vivos para ver um outro evento dessa natureza. Então, por ser um país mais que católico cristão, acho que nós deveríamos ter essa representatividade. Não vejo um desvio de função, um desvio de equilíbrio financeiro por causa desse momento. Muito bem. Próximo tema aqui do programa Gente que Fala. Representantes de mais de 40 conselhos comunitários de segurança da capital participaram do segundo encontro de presidentes dos Consegues, promovido pela Câmara Municipal para a troca de experiências, ideias e demandas. A Câmara se comprometeu a destinar R$1 milhão em emendas parlamentares em 2020 para atender aos pedidos de zeladoria urbana que fortaleçam a segurança pública dos bairros, como, por exemplo, a iluminação. Coronel Roberto Alves, os Consegues foram criados em 1985, o objetivo é a prevenção primária da criminalidade. A gente fala aqui em iluminação é isso aí, prevenção primária da criminalidade. Por que temos temos que discutir ainda a iluminação neste século XXI aqui que estamos? O Conseg foi um grande advento do Estado de São Paulo, desde 80, nós estamos completando aí 34 anos dessa realidade, porque traz a comunidade diretamente envolvida com o sistema de segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, todos os órgãos e entidades municipais que busquem a melhoria da nossa qualidade de vida, fundamentalmente na área de segurança pública, que hoje é o grande aclamo da sociedade. Então é importante que as pessoas conheçam mais. Infelizmente, a participação dos Consegues pela população já é muito pequena, só para questionamento normalmente, para falar que na minha rua não tem aquilo. E não na segurança primária. O grande questionamento é a segurança terciária, aquela que você vê no dia a dia, é o policiamento, é justamente o grande reclamo na questão de segurança, a visibilidade. Falta um entendimento aí, então, sobre o objetivo do Falta, porque o Conseg, ele vem buscar justamente, dentro de cada comunidade, porque é municipal, dentro de cada comunidade, você fazer o que precisa, porque eu não posso ter uma ação geral, global, para uma estrutura pontual. Cada município tem uma realidade na área de segurança. Nem todos os nossos recantos têm problema de iluminação.
Você vê alguns bairros de São Paulo que são mais desprovidos de iluminação e outros bem aquinhoados com essa condição. Então, o que nós devemos ver é que cada consegue se resolva, busque, tanto que você tem o comandante da companhia da área territorial da Polícia Militar, o delegado de polícia, o gestor da área municipal, da segurança municipal. Então, esses membros que são efetivos, obrigatórios sua participação dentro do conselho, é o momento que a comunidade, seja o comerciante, seja o morador, tem acesso direto nessa interface com a segurança pública. Então tem que ser mais estruturado. R$1 milhão para uma estrutura que já é de obrigação municipal, eu vejo assim como número até irrelevante, porque não alcança em momento algum a necessidade de alguns bairros que são desprovidos de saneamento básico, que você tem problemas viários que dificultam e facilitam a ação criminosa, dificulta a circulação, facilita a ação criminosa. Então, nós temos muito a se fazer na área de zeladoria, mas não é o consegue. É a estrutura municipal que já tem a sua atribuição, já definida em lei, a zeladoria é do município, é do prefeito e dos seus subprefeitos. Então, nós, na realidade, fazendo o que tem que ser feito, esse tipo de atividade do Conseg deveria estar buscando outros focos. Zé Aníbal, a gente sempre fala aqui, toda vez que temos a oportunidade, da tal da teoria das janelas quebradas, que quanto mais deteriorado o ambiente, isso mais favorece a criminalidade. Enfim, falta zeladoria em questão de iluminação, mato aí para todo lado, limpeza, varrição, essas coisas todas favorecem a criminalidade. Olha, a prefeitura lançou um programa, não sei se faz um mês, mas faz pouquíssimo tempo, de 20 mil novos postes de iluminação pública. Em um programa que eles esperam, parece que em 3, 4 meses está implantado, os recursos estão disponíveis, não é um problema de esperar, esses recursos já estão no caixa, é fazer. Não é? São 20 mil postes. São Paulo é uma cidade gigantesca, mas 20 mil postes nas áreas de mais fragilidade, de menos segurança, etc., já ajuda bastante. Depois é um problema de manter, né? Porque a marginalidade quebra. Né? Eles não gostam de luz. Justamente porque eles querem, né? Essa iluminação é importante, que ela é de LED, já é atualizada, dá uma economia de recursos para o próprio município, além de tudo. Custo de manutenção e de custo da conta de luz. Eu acho que a ação do Conseg é sempre boa, mas, de fato, esse 1 milhão é pouco relevante diante dos desafios que estão aí. A zeladoria da Prefeitura, a Prefeitura de São Paulo, triplicou o recurso destinado à zeladoria esse ano, de 500 milhões para 1,5 bilhão. O resultado deve estar aparecendo. E o ano que vem, dobrando esse 1,5 bilhão para 3 bilhões. É recurso, é dinheiro. Né? Isso dá o quê? 250 milhões de reais por mês, para você manter equipes cuidando da cidade, limpando, podando, organizando coisas que estão mal organizadas e se recuperando. Eu acho que é necessário, é possível que tenhamos uma boa expectativa sobre a qualidade de vida em São Paulo nos próximos meses. Vai melhorar. Nesse sentido, Coronel Roberto Alves, a própria Polícia Militar também oferece um apoio, uma ajuda de informar a Prefeitura sobre esses locais onde há essa maior necessidade, porque, é claro, a atuação da Polícia Militar em cima do... Na realidade, o trabalho é conjunto. Quando nós falamos de segurança, nós devemos envolver toda a sociedade. Nós temos o telefone 156, que é a nossa zeladoria, o povo, qualquer do povo que identificar um buraco, uma árvore que está colocando em risco a cidade, ele faz a comunicação. Enquanto essa solicitação não for atendida, o sistema fica acusando. O sistema hoje municipal, nós passamos pela gestão municipal de 2011 a 2013, ele é muito bem aquinhoado. E o problema não é até de recursos, é de gestão. Infelizmente, toda hora mudando, nós não temos uma transição político-administrativa. Sai um governo entre o outro, sai um governo entre o outro, a gente fica sempre esperando ver o que vai acontecer, quais são as prioridades. Porque sabemos o que tem que ser feito, e é o básico, zeladoria está definido quais são as atribuições. O que nós precisamos falar, a Polícia Militar, toda vez que identifica um problema, ela tem um documento próprio, um requerimento próprio, que encaminha para o órgão municipal. Ou seja, não é falta de informação também. Então, o que nós vemos é assim, a busca, que nós temos uma cidade de 13 milhões de habitantes. Poucos países têm uma população assim. Então, não é uma ação única, uma ação de momento que vai resolver todos os problemas e anseios da sociedade. Mas a gente busca, com o trabalho coletivo, não só a estrutura do Estado, do município, todos envolvidos, mas fundamentalmente a população, entender que não é só reclamar, ela tem como contribuir, ela tem como participar do processo. Contribuindo, participando do processo. Dos Consegs, por exemplo. Eu acho que nós temos aí também outras polícias, a GCM tem um trabalho
Sim. relevante, inclusive, na periferia de São Paulo. Tem a própria Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar. Eu acho que nós temos que ter um trabalho muito forte de conscientização, porque seguramente, nosso senador aqui, o Zé Aníbal, levantou, hoje a zeladoria de São Paulo vem melhorando muito. Eu rodo muito essa cidade, muito a periferia de São Paulo. Você vem notando esse trabalho que vem sendo feito, e as pessoas também precisam começar a colaborar também, porque às vezes o galho de árvore está ali na frente da casa da pessoa, ela sequer reclama, ela espera que aconteça. Uma coisa que me choca muito, às vezes no meu trajeto, essas caçambas que vão jogando lixo em qualquer local. Sim. Eu acho que a população precisaria também estar atenta também, quando vê, fotografar, encaminhar imediatamente isso. Acho que é um processo de cidadania. Sim. Damião, você como presidente do Memorial da América Latina, existe algum tipo de trabalho nesse sentido também, já que vocês recebem multidões todos os finais de semana para os eventos que realizam, nesse sentido da conscientização para esses outros aspectos? Ah, sim, é fundamental. Nós recebemos ali dezenas de eventos, dezenas de shows, essa questão de cidadania, ela é básica, ela é o início de qualquer ação. Então, em todos os nossos eventos, nós sempre tentamos fazer ou uma campanha de conscientização, ou informando. O nosso governador nos destaca muito, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: tem que estar limpo, a todo momento tem que estar limpo. Tem que conservação. Tem que conservar, tem que trabalhar, que é a teoria da janela quebrada. Então, nós trabalhamos muito forte essa conscientização. Na nossa casa, a gente não deixa limpo e arrumado? Se você deixar bagunçado, você vai gostar? Não. Então por que na rua tem que ser diferente? É interessante, né, Luísa? Se a pessoa age assim na rua, você imagina como é que é dentro da casa dela, né? Exatamente. Mauro, e é uma coisa que a gente observa até desculpa, Zé Aníbal, no transporte. Você vê o metrô, né, muito bem organizado, muito limpo, as pessoas cuidam e às vezes não agem da mesma maneira dentro do ônibus. Aliás, o metrô, trem, por exemplo. O metrô de Nova York, o pessoal de São Paulo que tiver a oportunidade de ir lá, não deixe de andar no metrô. Nossa. Vai sentir saudade do nosso. Inclusive, vai sofrer. Eles estão deixando o metrô quebrar. Não, é absurdo. Deixam aumentar a tarifa, eles não fazem manutenção. Tem um dos lugares mais perigosos para a segurança pública são os metrôs. Mas olha, o coronel falou aí de 12, 13 milhões de habitantes. Na realidade, na prática, né, são 22, 23 milhões. Sim, os circunstantes. Eu sempre destaco, talvez as pessoas todas saibam disso, mas em 1870, faz apenas 150 anos, 149 anos, apenas 149 anos, São Paulo tinha 25 mil habitantes. 25 mil habitantes. A primeira grande arranque em São Paulo foi de 1870 a 1900. Esses 30 anos veio muita gente de fora, os colonos. Eram os franceses, portugueses, italianos, poloneses, veio gente de todo lugar. A turma ali da área da Inglaterra, País de Gales, Escócia, foi mais para os Estados Unidos. Mas a turma da Europa, muito veio para o Brasil. Tanto que em São Paulo, no final do século XIX, 1900, se falava italiano nas ruas, espanhol, francês, polonês, falava de tudo. Então, São Paulo é uma jovem cidade, assim como esse gigante que é, com alguma expressão habitacional. Ela tinha 25 mil habitantes ali outro dia, em 1870. Hoje ela tem quase 25 milhões. Você imagina quantos banheiros tiveram que ser feitos, quantas escolas, quantos hospitais. Paris estava pronta no século XVIII, quando Napoleão... Continua. As pontes não mudou muito. As pontes do Rio Thames, aí em Londres, estão prontas todas desde o século XIX. Fizeram mais uma para uma grande comemoração, e que é só para pedestres, lá em Londres. O resto era tudo que já era antes. Quer dizer, São Paulo é uma jovem cidade. Ela tem uma energia impressionante. Agora, claro, carência para todo lado. De qualquer maneira, eu acho que uma boa maioria de quem mora aqui preza morar aqui e gostaria de continuar morando, mesmo do ponto de vista de segurança. O Mário Covas, em 1999, ele estava começando o segundo governo dele, eu lembro dessa conversa. Ele tinha 30 mortes por 100 mil habitantes. No final do ano passado eram 7. Nesses meses, já está caindo para 6,7.
Você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon, a M740, meio-dia e 27, nós vamos para um intervalo e na sequência nós vamos falar sobre o Memorial da América Latina. Até já. Sabe o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com mais de 250 serviços municipais? Descomplicando. O Descomplica SP é o programa que simplifica a vida de quem precisa de carteira de trabalho, bilhete único especial e até quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Já são 4 unidades do Descomplica SP, uma em cada região da cidade. E vem mais por aí. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, meio-dia e 28 agora. E o Memorial da América Latina é um centro cultural, político e de lazer criado há 30 anos em homenagem à integração cultural, política, econômica e social do continente. O complexo promove exposições, palestras, sessões de vídeo, teatro, música e dança e uma programação cada vez mais eclética que inclui hoje o Festival Nômade, uma exposição sobre Darcy Ribeiro, uma feira gastronômica e até uma mostra sobre os 80 anos do Batman. Jorge Damião, primeiramente, parabéns pela administração do Memorial da América Latina. Eu sou seu vizinho lá, que eu moro na Barra Funda, então eu vejo como tudo aquilo está bombando nos finais de semana de gente, pessoas que vão acompanhar todos esses trabalhos que vocês fazem lá. Exposições, palestras, sessões de vídeo, teatro, música, enfim. O que é que determina a criação de todos esses eventos? Qual é a demanda para cada uma delas? Eu acho que é um processo de gestão. Nós, quando chegamos lá 10 meses atrás, nós fizemos um levantamento, porque o memorial estava parado. Nós temos ali uma área de 85 mil metros quadrados, pensado genialmente por Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer. Eu sempre brinco que o corpo do memorial é Niemeyer. A alma, o coração ali é Darcy Ribeiro, que pensou, que trouxe essa discussão dos países latinos. Eu tive um grande mestre, Franco Montoro, que eu aprendi muito com ele sobre essa questão latina. E nós lá no Memorial, nós estamos trazendo novamente essa discussão, trazendo os países. Durante um bom tempo, o Parlatino se reunia ali. Hoje, nós perdemos isso. O Parlatino hoje está no Panamá. Mas nós fizemos um acordo com todas as embaixadas e consulados aqui, nossos vizinhos, 20 países, alguns nem se consideram, inclusive, latino, o exemplo do Suriname. Nós temos uma territorial, mas eles não participam. Então nós estamos trazendo isso e abrindo, principalmente a população. Aquilo era fechado, aquilo fechava às 6 horas da tarde. Sábados e domingos eram fechados os portões. Hoje nós abrimos, aqui funciona até às 10 da noite, sempre com atividade gratuitas para todas as idades. Nós temos uma ação muito interessante, todas as segundas, terças-feiras do mês, nós abrimos para chorinho. Então os apaixonados por chorinhos se reúnem de graça. Inclusive o próximo de novembro será o Isaías e seus chorões, que todo mundo conhece, um grande mestre. E o de dezembro nós vamos fazer uma grande surpresa, nós vamos reunir 2 grandes gerações do chorinho para poder reunir, além de exposições, congressos. Estamos trazendo os congressos novamente, que também o Memorial tinha perdido. Ali é uma área do povo, é uma área que as pessoas podem participar, e nós estamos simplesmente facilitando o acesso das pessoas ao Memorial. E de graça. E de graça. De graça. Esse final de semana nós fizemos uma grande feira gastronômica e uma festa para as crianças. Passaram lá milhares de pessoas. Tivemos o Nômade, o show Nômade também, que teve 12, 13 mil pessoas. Então, hoje, eu até reparei, como era fechado, as pessoas não levavam o cachorro para passear. Hoje, no final da tarde, você já... É sinal que as pessoas estão ocupando. E isso traz a discussão anterior, a questão de segurança. Hoje, o memorial é muito mais seguro, porque tem pessoas caminhando, melhoramos a iluminação, as pessoas tomaram conta daquilo, não se quebra mais o vidro, não se quebra mais a porta, não se quebra mais... Quando nós chegamos, era impressionante o roubo de torneiras e sifão. Sim. Como se rouba torneira e sifão, eu não sabia que tinha tantos roubos. É impressionante. Criatividade para roubar, infelizmente. Hoje as pessoas quebram, principalmente banheiros. Sim, hoje, tendo pessoas, fica mais fácil.
O que valoriza também a conservação, não é, Damião, de todo um aparelhamento que tem em volta ali, que é a rodoviária, enfim, o terminal ali Não, ali da virou Barra Funda. ali um quadrilátero muito grande de lazer, inclusive. Você tem 2 estádios, você tem o Pacaembu e tem a Arena Palmeiras. Casas de shows Você tem do 2 lado, grandes casas de shows ali do lado. referências. Você tem uma casa de shows ali também bem ao lado nosso, a Ed, muito grande. Então, Espaço das Américas. Espaço das Américas. O final de semana ali tá bombando. Ainda tem a biblioteca, né? Sim, é a Tem maior uma- biblioteca. E tem uma área de exposição de pintura que é extraordinária de ver. É um prédio muito bonito, com pinturas do Portinari e tal. Temos, que é E tem uma área de exposição eu já fui ver uma América exposição Latina. lá de um pintor de origem, nasceu em Israel, senão ele morreu ano passado, organizada por um rabino enfim, que mora lá no prédio. Mas o memorial foi uma ideia muito generosa, né? O Montoro tinha uma frase, já que ele citou o Montoro, ele dizia, olha, é preciso que nós nos voltemos a olhar mais para o oeste, né, para olhar mais os nossos irmãos da América, né, da América Latina, da América do Sul, especialmente. O olhar estava muito para o outro lado. Claro, fomos uma colônia e tal, mas depois emancipamos, né? E hoje, finalmente, há uma evolução, uma percepção clara de que tem que haver uma organização de unidade desses países do ponto de vista comercial, de aduanas, de fronteiras, disso, daquilo outro. Tomara que evolua e o memorial pode ajudar nisso. Destacar uma outra coisa que me dá muita satisfação quando vou ao memorial é ver a tapeçaria da Tomiotaki, que pegou fogo e foi totalmente recuperada. É um espaço muito bom, um excelente espaço. E eu queria fazer um destaque aqui também, se já me permite, desculpa te interromper, Zé. Uma ação que nós estamos fazendo que está nos trazendo muita emoção acima de tudo. O memorial está dando aula de português para refugiados. Nossa. Então, os refugiados, o último, nós formamos 23 refugiados de 17 nacionalidades, aí já não é só América Latina. Começamos agora, dia 15, novamente, uma nova turma com a Caritas, fazendo a seleção, a Acnur ONU, dando toda a chancela, e uma universidade dando a todos os alunos, principalmente a oportunidade deles poderem acessar esse país de uma forma, porque a língua dificulta. Dificulta muito. A língua dificulta muito. Então, nós estamos fazendo esse trabalho no memorial com todo esse conceito, abrir para que as pessoas possam participar do que é seu. Você destacou anteriormente, Damião, o Parlatino que foi perdido para o Panamá. Qual é a chance de recuperação do parlamento latino-americano pelo memorial? Hoje é muito difícil. Hoje ele está já bem estruturado lá no Panamá, inclusive nós temos representação, não me lembro o nome do senador agora, mas foi governador de Minas, não me lembro agora. O Anastasias é o nosso representante junto ao Parlatino. Nós começamos uma conversa, mas no início nós sentimos que realmente nós não teríamos condições de trazer de volta. O que tem previsto aí para os próximos momentos de novidades? Olha, nós vamos ter agora a continuidade da exposição do Batman. Sim, que nós 80 anos do Batman. O Batman tem Robin. Robin. Tem. Previsão de 200 mil Coringa. pessoas em um mês. 94 mil pessoas passaram pela exposição, então um evento muito, muito, muito grande. Nós fizemos esse final de semana o Nômade, junto com o governo do México, no dia 2 de novembro, vamos fazer a grande festa dos mortos, que chama Festa de Muertos, que é uma grande festa no México, festa, né? uma grande festa. Todos os sábados, lá no Memorial, nós temos o nosso Smart Truck, que é a atividade física, para que as pessoas possam, de graça, praticar atividade física. Nós estamos fazendo toda uma recuperação das nossas obras de arte, cuidando dos seguros. Quando nós chegamos lá, o Portinari, que é a segunda maior obra que está lá no Salão dos Atos, muito bem lembrado aqui pelo Zé Aníbal, uma obra de alguns milhões de dólares, nós não tínhamos seguro desse espaço. Então, isso hoje já está tudo resolvido. Vamos ter um mês SP, que é o maior encontro de chefes do mundo aqui
no final de outubro. Então, estamos trabalhando. Damião, isso tudo é gestão. Gestão envolve dinheiro. Qual é o pulo do gato nesse momento em que o cobertor é curto? Puxa daqui, descobre de lá. O pulo do gato é parceria. É você buscar, o governador nos deu a seguinte ordem: olha, hoje você tem um orçamento e daqui a 2 anos você não vai ter mais esse orçamento. Então, busque parceria. Então, no mês de julho, nós conseguimos bater a nossa meta. Nós estamos hoje com superávit para poder investir no memorial, no próprio memorial. É buscar. Você tem empresas hoje que estão querendo participar, você tem pessoas de fora que têm como participar, poder ajudar. Então, nós estamos fazendo um processo, principalmente de gestão operacional, para transformar o memorial naquilo que se pode fazer. Então, tem um time grande, não sou só eu, um time lá os engenheiros, nossos arquitetos que elaboram, olha, vamos fazer isso, e temos um planejamento já dos próximos 2 anos. E certamente muita gente não conhece o Memorial da América Latina, até já ouviu falar, sabe que fica ali do lado do terminal rodoviário da Barra Funda, mas como era uma coisa parada, o desafio da divulgação. Eu acredito que a grande maioria das pessoas em São Paulo não conheçam o memorial. Sim. Elas talvez ouviu falar. E nós estamos ao lado de um modal muito forte, que é o terminal Barra Funda. Sim. Você chega de metrô, você chega de ônibus das cidades ao redor, você chega de trem. E o fato do portão estar fechado dificultava também. Porque as pessoas passam. Você tem grandes empresas ali na frente, você tem uma universidade muito grande. E da minha sala eu olhava as pessoas passando pela calçada apertada e não entravam. Aí o que nós fizemos? Nós começamos a fazer exposições abertas ali no pátio, forçando que as pessoas entrem. Então agora, mais devagarinho, nós chegaremos lá. Muito bem. O grupo sociomusical Cululam irá se apresentar pela primeira vez na América Latina no dia 1º de dezembro deste ano, exatamente aqui em São Paulo. Cada apresentação do grupo gira em torno de uma única música, escolhida para representar uma causa social e cantada pelo próprio público. Nesse ano, o Cululam reuniu 3.000 cristãos, judeus e muçulmanos para entoar juntos a música One Love, de Bob Marley, em frente às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Luísa Calderon, como é que é isso? Em cada país você tem o seu próprio público? Em cada evento você tem seu próprio público. Sim, cada evento, né? As pessoas são escolhidas ali na hora, é isso? Não, todo mundo que vai para cantar, independente da idade. Sabendo crianças, cantar ou não é para ser profissional, é para nós, gente comum, gente amadora, porque não é uma ópera, não é um show de música, não existe um artista que as pessoas vão ver e vão até criticar, olha, desafinou. Nós somos os artistas, a gente vai lá para cantar. Se estivesse o Cululam aqui agora, nós 5 iríamos cantar com eles. Então, não tem diferença de idade, não tem diferença de religião, não tem diferença de partido político. Esse é um momento de união das pessoas, para as pessoas esquecerem as suas diferenças e se unirem através da música, porque o foco principal do Cululam não é cantar, simplesmente por cantar. É a união. É a união, trazer a harmonia para a sociedade. A música é um instrumento que faz com que o coração das pessoas se abra e que as pessoas se deem melhor, que tenham mais harmonia com o vizinho. Porque eles querem que o que acontece dentro do Cululam, dentro de um evento do Cululam, que as pessoas trabalham juntas, em torno de um objetivo comum, que isso se transporte para a nossa vida do dia a dia, no ônibus, na fila do banco, no trânsito. Então, essa cordialidade, essa cooperação que vai acontecer, que sempre acontece dentro do evento do Cululam, é para a gente lembrar disso e transportar isso para o nosso dia a dia. E nada mais representativo, porque a ideia surgiu em Israel, Exatamente. que é o centro de um conflito ali no Oriente Médio, entre judeus e palestinos. Exatamente. Ali realmente é um país que tem essas dificuldades, mas quem criou o Cululam estava pensando além desses muros, entende? Porque essas pessoas que criaram o Cululam, quando você conversa com elas, você sente, eles transpiram, eles inspiram esse tipo de sentimento, de união. Tanto que já fizeram mais de um evento para unir as 3 grandes religiões lá em Israel. Por quantos países o Cululam já passou?
acredito que 4, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, e o 4º vai ser o Brasil. De alguma forma dá para medir esse resultado, esse ecumenismo, digamos assim, central, né? Porque o objetivo foi... Eu acho que dá para medir da seguinte maneira. Eu converso com as pessoas e quem conhece o Kululama acaba assistindo os vídeos deles, porque a cada evento surge um vídeo. Cada evento tem o seu próprio vídeo. E as pessoas assistem os vídeos uma vez, outra vez, e sempre se emocionam, porque sempre toca o coração. Não é simplesmente você assiste um evento de qualquer festival, de rock e tal, é legal, bacana, você curte, fica alegre. Os vídeos do Kululama, eles te trazem outra coisa, eles te trazem emoção, é uma alegria, uma inspiração, uma fé de que as coisas podem funcionar com pessoas tão diferentes trabalhando juntas. A própria música escolhida, né, o One Love de Bob Marley, ela justamente fala isso, o congressamento de todas as pessoas, de todos os povos, num só sentido que é o amor. Este evento foi isso. Onde será? Aqui vai ser num local, chama Parque Estaiada, é um local fechado, no Morumbi, fica nas costas da Decathlon do Morumbi, de frente para a ponte. Tem uma varanda lindíssima que a gente vai colocar food trucks. O evento vai ser aberto com antecedência, então o pessoal pode chegar, vem almoçar. No domingo ninguém almoça meio-dia, vem almoçar umas 2 e pouco, nos food trucks ao lado da ponte, uma vista maravilhosa num dos marcos da cidade, e depois vai cantar todo mundo junto com o Kululama. Em 1º de dezembro, não é isso? 1º de dezembro, exatamente. Agora, o Ben Yafet é um dos Ele é um criadores... dos cofundadores, sim. Quem teve a ideia inicial chama Or Taiher. Ele é cineasta, ele é diretor de cinema, premiado, teve muitos trabalhos sociais. Ele teve a ideia inicial. Aí ele convidou outras pessoas, que é a Mihal Shahav, que é a parte mais gerencial do Kululama, e por fim veio o Ben Yafet, que é o maestro principal do grupo. O curioso é que o maestro, ele foi o 12º a ser entrevistado e o único que topou fazer esse desafio, porque é um desafio você pegar 500 pessoas, ou o recorde do Kululama foram 18 mil pessoas num mesmo local, ensaiando na hora a música. Eu citei o Ben Yafet pelo seguinte, numa reportagem sobre o Kululama na Folha de São Paulo, ele disse: nós somos israelenses, mas não lidamos com política, não emitimos posição, porque isso é contrário à ideia de união. O Kululama no Brasil, nesse momento tão polarizado que vivemos na política, que tipo de efeito pode trazer? Olha, eu acho que o efeito do Kululama é sempre o mesmo. É o de união, é o de harmonia, é o de cooperação. O próprio evento, ele é feito para ser colaborativo. Capaz de superar toda Exatamente. Então não importa, você é de um cunho político, eu sou do outro, mas aqui a gente está cantando juntos. Inclusive, e a gente pode trabalhar juntos. Com o caminho que eles optaram, que é a música, né? Eu lembro que teve uma apresentação dos garotos desses colégios grandes que tem em São Paulo, que a Marta começou. Céus. Né? Ela trouxe, as escolas se organizaram e vieram os garotos do céu da Zona Leste com os garotos do céu da Zona Oeste. Eles tocaram juntos, eles nunca tinham se visto, mas eles estudaram a mesma partitura. Então, o violino tocava violino igual ao outro. Que... A música é um instrumento poderosíssimo. Nesse caso, não precisa nem ensaiar. Exatamente. O ensaio faz parte do evento. E aí eu vou dizer mais uma coisa. O Kululama, ele é conhecido no mundo inteiro. Ele não é conhecido em Israel. O Kululama tem mais de 50 milhões, não 5 mil, não 50 milhões 50 milhões de visualizações pelo mundo inteiro. Que música vai ser apresentada? Desculpa. Que música vai ser apresentada? Isso define na hora? Não, vai ser a partir dessa semana eles vão definir a música. A gente tem trabalhado com eles. Nós demos sugestões, será uma música brasileira em português, justamente porque a gente quer que todo mundo possa participar, que Mas não você não haja pode antecipar empecilho. sugestões aqui.
Ainda não, hoje Mas em não. São Paulo tem que ter. Tem das 11. Mas Hoje é sabe que já São vem João. gente de vários estados e cidades. Gente que já comprou passagem, já comprou o ingresso. Ainda mais uma São Paulo cosmopolita que é. Exatamente. Fala, Não, Daniela. eu ia levantar justamente essa polêmica. O que será apresentado? Mas eu acredito que essa grande surpresa possa ser. Não, mas vai grande ser pano. divulgado com antecedência. Só no momento eu não posso Leva antecipar pra nada. sugestão de Asa Branca lá, pro pessoal Tá do bom, então Nordeste. levo Eu sim, voto com em certeza. Sampa. Gente, perguntas do público, do gente que fala. Daniela da Bela Vista, que pergunta, Damião, por que vemos tanto no memorial quanto em outros lugares tão poucas mostras ou homenagens aos escritores latino-americanos, mesmo havendo tantos famosos entre eles? Daniela da Bela Vista. Olha, eu concordo com ela. Eu concordo, tanto que nós começamos agora um trabalho, principalmente uma exposição, acabou inclusive esse final de semana, uma exposição sobre as línguas indígenas que se foram. Tem até uma informação, é chocante, que a cada 14 minutos se perde uma língua no mundo. Então nós trabalhamos principalmente essa questão das línguas indígenas, com essa exposição. Estamos falando com os consulados, com as embaixadas, principalmente aqui em São Paulo, os consulados, para que a gente possa trazer essa representação latina para dentro do memorial. Mas eu concordo com a posição dela. Lilian da Pompeia pergunta para você, Luísa, na sua opinião, o momento político brasileiro é propício para um grupo como o Cululam? As pessoas estão dispostas a se unirem mesmo para cantar? A gente está falando disso agora. Eu acredito que sim. Eu acho que dentro da mesma família, às vezes, tem visões políticas diferentes e as pessoas estão abertas para poder ter os seus momentos juntos. Então, o Cululam reflete isso, é uma grande família cantando junto. Aquelas famílias que brigaram na eleição do ano passado e ficaram separadas no Natal. Mas Agora já se juntaram porque Nossa, família como aconteceu isso, hein? Impressionante. Muito. Impressionante. Continua. Estão colocando muita lenha nas E eu digo mais, e quem acha que não tem condições, abre um pouquinho a guarda e vê como é bom a gente poder deixar as diferenças de lado e ter um trabalho em conjunto e ter um resultado tão lindo em conjunto. Vale a pena participar. Quantas vozes geralmente são unidas ou reunidas ali naquele momento? Depende do evento. Como eu disse para vocês, eles começaram com 500 pessoas e já conseguiram 18 mil pessoas em Washington. Então, a expectativa aqui 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, tá bom. Coronel Roberto Alves, o Wagner da Vila Maria pergunta como os serviços de zeladoria influenciam na violência em São Paulo e o que o cidadão pode fazer para cobrar iluminação. Totalmente, o que eu falei, falamos agora há pouco. Os oportunistas, eles se valem justamente das dificuldades. Para o evento acontecer, o momento de paralisação das pessoas, ou seja no deslocamento de trânsito, seja no seu dia a dia, a falta de iluminação, o criminoso não quer ser pego, ele tem a profissão dele, ele quer atuar todos os dias, então qualquer dificuldade que tenha facilita a ação, que é justamente o improviso, ele vai se valer da falta de precaução da pessoa. E a questão da cidadania, da zeladoria traz tudo isso. Se você tem um lugar que é abandonado, que é esquecido, que fica mais ermo, alguns tipos de delitos ficam mais facilmente execuíveis, do que se você tiver um local que tenha circulação. Foi até citado o memorial, quando tinha pouca movimentação, quando as pessoas não participavam, não preenchiam o espaço, qualquer um ocupa. Então, nós devemos ocupar os espaços, e para ocupar o espaço você tem que ter o mínimo de qualidade de vida, saneamento, saúde, educação, lazer. Então, quanto mais zeladoria, quanto mais limpeza pública, quanto mais bem-estar as pessoas sentirem, você vai nos parques, que as pessoas vão participar no seu dia a dia, conviver com pessoas diferentes, com todas as diferenças do mundo, a segurança pública praticamente inexiste, não é necessária. Então, justamente é o cidadão ocupando espaço. Quando o Estado, o cidadão não ocupa espaço, qualquer delinquente pode ocupar. Senador José Aníbal Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta por que nas últimas décadas o salário de delegado de polícia em São Paulo se tornou o segundo mais baixo do Brasil. Olha, eu não sei, não conheço razões específicas. Eu lembro que o Mário Covas herdou um aumento dado pelo governador que saía, que não foi um aumento pequeno. E o Mário, bom, herdou também um estado falido, né? Não tinha dinheiro para pagar a gasolina da polícia. Então, eu lembro que ele fez várias reuniões para
cumprir aquele compromisso, né, que não tinha sido assumido por ele. Depois não acompanhei muito diretamente essa evolução dos salários da Polícia Civil de São Paulo. Eu sei, como informação assim, genérica, né, que a Polícia Militar e a Polícia Civil de Brasília, que são mantidas pelo governo federal em boa medida, recebem um salário muito bom. Talvez o primeiro. Nós, até dando uma pitada aí, as polícias civil e militar estão entre dos 27 entes federativos, nós estamos em 24º em relação ao salário, não é só o delegado, os oficiais de polícia, toda a estrutura de segurança pública, ela não foi aquinhoada durante muitas gestões, mas a gente tem que analisar o seguinte, o Estado de São Paulo é um dos únicos que paga 13º, paga salário em dia. Então, assim, você tem salários maiores em muitos lugares e a pessoa não recebe. No Rio de Janeiro ficaram meses sem receber. Agora é gestão pública. No Rio Grande do Sul. Pois é gestão. Agora o governador Dória já deixou bem administrado essa questão de recuperação salarial, porque é o Estado que é a pujança do Brasil e não pode ter uma estrutura, em qualquer que seja na segurança pública, na saúde, na educação, com uma disparidade tão grande. Nós temos disparidades muito grandes em estados que sequer são autossuficientes na sua gestão financeira e pagam salários maiores. A gente tem que buscar o equilíbrio, é melhor receber em dia do que eventualmente ter um salário nominativo, mas nós buscamos sim essa requalificação da condição salarial, não só os delegados, mas como toda a estrutura de segurança pública. Coronel Roberto Alves, você está com a palavra, sua palavra final, sua despedida. É só agradecer o presente que você periodicamente me propicia de estar numa bancada tão seleta e aprender bastante. Eu não, a equipe do Gente que Fala. De alguma forma contribuir, toda a equipe, e eu fico muito satisfeito de participar novamente, poder contribuir de alguma forma. Luísa Caldeirão, sua despedida, sua mensagem, o seu convite para que as pessoas estejam no dia 1º lá no Morumbi para participar do Cululam. Primeiramente, realmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco do Cululam para todos vocês. Ele, antes de eu ser produtora do Cululam, é um assunto que me apaixona, porque eu acredito na mensagem deles. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Venham sentir a emoção e a sensibilidade desse momento único e inédito no Brasil. E vamos cantar juntos dia 1º de dezembro no Parque Estaiada, com o Cululam. O que as pessoas precisam fazer, então? Só comparecer? Só comprar ingresso. Não precisa saber cantar, não tem diferença de idade. A gente aconselha a partir de uns 6 anos, até porque... O horário lá? O horário começa às 4h30, mas tem que chegar mais cedo. E as portas abrem 2h30 com os food trucks na varanda de frente à Ponte Estaiada, nosso grande marco aqui da cidade de São Paulo. Tá ótimo. Jorge Damião, sua palavra final, seu convite para os eventos do Memorial da América Latina. Queria te agradecer aqui a Rádio Trianon, agradecer ao Zé Aníbal, a Luísa, ao Coronel Roberto por esse bate-papo aqui gostoso. E o Memorial está aberto. O Memorial está aberto às pessoas, o Memorial está aberto a propostas, o Memorial está aberto a grandes eventos. Então, se você não conhece o Memorial, passa lá, pega o metrô, Estação Barra Funda. Inclusive, a partir de dezembro, o restaurante do Memorial volta a funcionar depois de 5 anos. Que bom. Precisava. Ainda tem aquela feira dos bolivianos, de venda de comida artesanato. Tem, sim. Ela é periódica, né? Então nós temos do Peru, nós temos do Chile, nós temos um grande evento da Bolívia. A festa da Bolívia é uma festa de 12, 13 mil pessoas. 6 de agosto. 6 de agosto. Damião, Auro Soares de Moura Andrade, 664, não é isso? Exatamente. Dá para chegar de metrô, como você disse, dá para chegar de trem, ônibus, dá para de chegar bike. de ônibus, o nosso estacionamento lá, nós temos lá mais de 1000 vagas, dá para chegar de bicicleta, nós temos ali uma ciclofaixa, uma ciclovia na frente também. É um local muito fácil. Quando você for ver o seu Palmeiras, você passa lá. Quando você for ver o Corinthians, quando for ver ali, é só passar no Memorial. Agora nós temos ali, inclusive, essa dificuldade do restaurante. Então, agora está resolvido. Palavra final, senador José Aníbal. Ô Mauro, você e o coronel, eu não temos nenhum espetáculo para oferecer. Mas nós podemos ser convidados para ir lá na... Você me permite, Zé? Cantar no Cululam. Maior prazer. E vamos também lá no Memorial comer saltenha da Bolívia. Hein? Opa! Mas você tem uma coisa que nos
que é o seu conhecimento, a sua cultura. Mas nós vamos lá, vamos fazer É admirável ainda. É admirável. Sábado. Todos os Gente, muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, o sempre deputado, senador, economista José Aníbal, do PSDB, Jorge Damião de Almeida, diretor-presidente da Fundação Memorial da América Latina, Luísa Calderon, empresária, produtora cultural, ela é responsável pela vinda ao Brasil do grupo sócio-musical israelense Kululam, e o Roberto Alves dos Santos, coronel PM, advogado, psicólogo. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.